Sejam todos bem-vindos ao Beijo da Loura, o nosso encontro semanal para falar de saúde, beleza e qualidade de vida. A Loura aqui hoje tem um assunto muito especial que interessa a todos nós. Deveria de interessar também aos governos, porque prevenir sempre será o melhor remédio. E hoje nós teremos a presença de um ilustre convidado. Eu fui até o Centro Médico Dr. Carlos Lopes para falar com ele, que há 26 anos trabalha na área de homeopatia ortomolecular e medicina nutricional. Bom, obviamente que ele nos deu várias informações valiosíssimas, porque é óbvio que prevenir realmente é o melhor remédio. Com vocês, o Dr. Carlos Lopes. Boa noite, queridos amigos. Hoje eu estou ao lado do Dr. Carlos Lopes, referência em Campinas em homeopatia ortomolecular e medicina nutricional. Tudo bom, Dr. Carlos? Como é que prazer conhecê-la? O prazer é todo meu. Em primeiro lugar, muito obrigado por receber o Beijo da Loura. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão necessitadas de respostas. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor e de como surgiu essa paixão pela medicina ortomolecular. Bom, eu sou formado pela Unicamp e desde o início da faculdade eu fui convidado para fazer parte do grupo de estudos homeopáticos da Unicamp, né? E desde então me interessei muito para essa área. Então, tanto a aula de homeopatia, nutrição, a área de ortomolecular, acupuntura, quiroprática, eu fiz todos esses cursos exatamente para dar ao paciente uma saúde completa, porque através dessas medicinas você consegue curar e realmente não apenas tratar o paciente. O mais importante de todas essas alternativas que o senhor dá ao paciente é porque hoje em dia as pessoas estão optando por tratamentos alternativos e a prevenção ainda é o melhor remédio, não é verdade, Dr. Carlos? Você disse tudo. A prevenção é, sem dúvida, a coisa mais importante, por causa do seguinte fato: você prevenindo, você faz com que até mesmo o governo economize dinheiro, porque ele vai gastar muito menos dinheiro com o remediamento das doenças do que se você preveni-las, né? E realmente aqui no Brasil não existe uma atitude preventiva e sim remediativa. O Beijo da Loura está tentando fornecer algumas informações para o público, não é verdade? Que possam, assim, prevenir de uma maneira algumas doenças muito comuns que levam a outras doenças. Então, a gente ouve muito falar assim, fulano morreu do coração, teve um AVC, mas na realidade foi um diabetes maltratado. Sim. Como que a medicina ortomolecular pode atuar, por exemplo, na prevenção e no tratamento do diabetes? Bom, primeira coisa, a causa mais comum do diabetes tipo 2 é a obesidade. Você fazendo com que o paciente obeso reduza o peso, e através de uma boa alimentação relacionada pela constituição dele, dada a constituição dele, não uma alimentação aleatória, exercício físico, o tratamento da parte emocional desse paciente, que às vezes ele come demais por causa do estresse que ele sofre, da ansiedade, da depressão que ele tem. Então, se você resolver essas coisas básicas, né, que realmente levam à doença, você acaba curando o paciente, ele deixa de depressão alta, deixa de ter colesterol elevado, deixa de ter diabetes. Isso é totalmente curável, não tratável. Olha, essa é uma informação maravilhosa, porque as pessoas precisam se olhar holisticamente, de uma maneira global. Então, não adianta cuidar só do diabetes, tem que cuidar também dos fatores emocionais que desencadeiam a compulsão por alimentos. Então, o senhor vai no foco da situação, na causa do problema que está causando outras coisas secundárias. Exatamente. Quando o paciente vem a mim, por exemplo, o paciente obeso, você tem que verificar como começou isso. Não, claro que não. Ou ele tem realmente uma genética propícia para isso. É uma coisa casa a outra. Aí, realmente, o fator disparador, às vezes, é o uso de pílula, que a pílula realmente, em todos os casos, mesmo anticoncepcional, por mais fraco que seja, ele tem efeito anabolizante sobre gordura e catabolizante sobre músculo. Então, ele é péssimo para a saúde, né? Então, deve-se optar por DIU, porque ele é muito mais preventivo de patologias e pode ser usado para pessoas que nunca tiveram filho, como acontece nos Estados Unidos atualmente. É que no Brasil as coisas ficam meio atrasadas e demora para chegar essas informações aqui, né? Aí você pega o paciente e verifica por que ele está obeso. Às vezes realmente você verificar, comecei a tomar pílula, comecei a engordar, então a causa está ali. Mas às vezes você tem um trauma
do que aconteceu na infância, adolescência, qualquer fase da vida do paciente, e você vai exatamente naquela causa, né? Porque você vai pesquisar através da homeopatia, dos novos testes que eu desenvolvi, para acertar a medicação em cheio e você trazer o paciente de volta à cura. Que senão ele fica rodando em torno daquele transtorno que ele sofreu há 10, 20, 30 anos atrás e não consegue se livrar daquilo. Ele vai realmente o tempo todo repetindo as atitudes perante a saúde do corpo dele. E é engraçado como uma coisa mal resolvida vai desencadeando uma série de outras coisas. Às vezes uma pessoa que realmente tem um problema emocional mal resolvido pode começar a gula, ou o alcoolismo, ou algum outro tipo de vício. E o senhor falou da pílula anticoncepcional, que nós mulheres, infelizmente, né, temos que fazer uso em algum momento da vida. Mas e os homens, doutor? Quais são as causas desses distúrbios nos homens? Às vezes o homem, devido à ansiedade, devido ao mau hábito de vida, tem homem que é relaxado mesmo, come errado, só vive do sanduíche, é cerveja para lá e para cá, né? Então, realmente, ele tem uma má educação alimentar. Então, você tem que reeducar esse indivíduo para que traga uma alimentação que o faça emagrecer. E não existe dieta de emagrecimento, existe reeducação alimentar. Porque isso tem que ser o tempo todo, porque o fantasma da obesidade vai perpetuar sobre os ombros dele o tempo todo. E se ele normalmente não aprender a lidar com o alimento, a lidar com a atividade física, ele vai estar sempre todo assombrado por esse fantasma. Então fica naquele círculo vicioso, né? Os homens, então, a pílula não agrava, mas tem outros fatores que desencadeiam esses processos aí que precisa prestar muita atenção. É óbvio que, por exemplo, o paciente, quando está mais velho, a tendência da testosterona é cair. A testosterona, a função dela é fazer massa muscular e diminuir a gordura. Então, quando ele começa na andropausa, ou começa a envelhecer, ter uma andropausa precoce até, ele acaba realmente aumentando a barriguinha, ficando barrigudo, ficando com aquela ginecomastia, que é aquele seio do homem, né? E acaba realmente engordando. Eu tenho que verificar também como é que anda, né, a função hormonal desse paciente. Tanto que nós temos que repor esses hormônios para que ele possa, de maneira natural e realmente regredir esse processo de envelhecimento precoce. No tempo de hoje, tempo de crise, né, realmente o indivíduo fica muito pressionado pelo sistema. E a função de homem como provedor acaba sendo comprometida por isso. E aí realmente ele fica sentindo acuado perante tudo isso e depressivo. Bom, doutor, e qual é a maneira que a medicina homeopática ortomolecular pode trabalhar junto com o paciente para que ele melhore essas condições emocionais, físicas que ele apresenta? O paciente ele vem à consulta, a gente tem que levantar toda a história clínica dele, inclusive uma história do seu passado, para ver que realmente se ele teve uma vida boa, ou se teve algum trauma, ou se gerou algum trauma devido a um estresse interno. Às vezes o paciente, por mais que tenha uma família boa, ele tá realmente deslocado, ele está comprometido por aquilo. Ele vem apresentando uma sequência evolutiva negativa com relação a alguma patologia emocional. Ele mesmo desencadeia, não o ambiente. Olha, eu ia falar justamente o contrário, porque às vezes a gente não tem problemas em casa, mas às vezes no nosso trabalho, que nem o senhor falou da crise que a gente está passando e tudo mais, o homem sendo provedor, ele pode sofrer algum tipo de assédio moral, que também sofre, só que o homem, não sei se eu estou enganada, ele sofre mais calado que a mulher. Realmente, a mulher ela consegue colocar para fora realmente a maioria das coisas, mas o homem, na maioria dos casos, ele realmente prende aquilo que nem uma granada. Ele engole e vai explodir em algum lugar, né? Às vezes ele tem um infarto, um derrame, uma crise hipertensiva que leva a um derrame, um infarto. Então ele vai apresentar algum problema. Esse estresse crônico gera um aumento de cortisol, que é um hormônio. E esse cortisol, você pode ver que a maioria das pessoas estressadas são barrigudinhas. O cortisol é provocado pelo estresse. Por estresse. É o hormônio do estresse, entendeu? A adrenalina, o cortisol aumenta, ele costuma ficar barrigudo, essa gordura intraabdominal vai gerar a síndrome metabólica, gera diabetes, pressão alta, gera colesterol elevado. Então, tudo tem um caminho, né? É uma evolução. Tudo é evolutivo, nada aparece. Não adianta tratar a pressão, tratar o colesterol, tratar isso, tratar aquilo. Hoje doente, não, é uma evolução. Certo. É de anos, que nem a doença Alzheimer, até o indivíduo apresentar o sintoma de demência, ele já passou 10 anos de evolução da doença. Quando chegou a 70% de perda cerebral, do dano cerebral, aí que ele apresenta esses danos. Aí já é tarde demais, não tem muito o que fazer por ele, né? Infelizmente.
E aí, então, os diagnósticos futuros serão mais rápidos, né? Em questão de 5, 6 anos, vai ter uns exames que você possa fazer e saber se você está apresentando a doença de Alzheimer antes que os sintomas de demência apareçam, né? Mas, por enquanto, ainda está em pesquisa, né? Eu fico muito feliz em saber, eu sempre falo assim, a gente tem que agradecer muito alguns seres humanos que se preocupam e se empenham em procurar soluções para os nossos problemas. Nem conhece a gente, mas ele vai pensar numa maneira de descobrir o Alzheimer antes dele se manifestar e se cronificar. Então, olha, meus parabéns aos médicos e aos estudiosos cientistas, né, doutor? Porque o que seria do mundo sem eles, né? Realmente é importantíssimo isso, né? A pesquisa médica avança muito rapidamente ultimamente e isso tem levado a um conhecimento muito mais amplo a respeito do que é uma patologia em si, né? Certo. Doutor, eu gostaria de saber agora quais são especificamente os exames que uma pessoa tem que fazer, homem e mulher, anualmente, aqui com o senhor, por exemplo, para verificar como está a saúde. Porque os homens, principalmente, fogem dos médicos. Um simples hemograma para eles por exemplo, o meu marido, eu tenho que brigar com ele para ele fazer um hemograma, porque senão, não, estou bem. E não é assim, tem coisas que são silenciosas, né? Sim, a doença sempre vem antes que apareça o sintoma. Quando aparece é porque a coisa já está feia. Então, os exames são específicos para cada tipo de patologia, né? Então, o paciente vem com uma história, a gente vai pedir... Geralmente, você pede o colesterol, pede glicemia, frações de colesterol, triglicéridos, né? E são básicos, né? O tireoide, que dá muito problema. Geralmente, a obesidade vem causada, às vezes, por hipotireoidismo, né? Esse é um problema que eu quero conversar com o senhor numa outra oportunidade, só sobre o hipotireoidismo. Porque aí realmente o indivíduo fica apático, sonolento, não tem vontade de nada, a obesidade fica em crescimento assim, progressivo. Então, realmente, você tem que avaliar tudo isso. Em alguns casos, quando são mais graves, que você nota que precisa de sintomas, alguns exames mais apurados, você pede mineralograma, que ele vai analisar como estão os níveis nutricionais e de minerais desse indivíduo. Você faz através do cabelo. É um exame realmente bastante feito, somente nos Estados Unidos, né? Que agora nós temos em Campinas um laboratório fazendo esse exame. E aí você tem uns resultados bem interessantes para melhorar a nutrição desse indivíduo, para verificar onde que é o déficit nutricional, o que ele tem realmente apresentando. E, incrível que pareça, como você falou, realmente é verdade. Os homens fazem poucos exames, né? Então precisa fazer, principalmente o PSA, o exame de próstata, né? O do antígeno prostático. Esse antígeno ele aumenta quando divisa com câncer de próstata, então é importante. E aí o exame de toque prostático, o toque retal, perdão, que vai realmente fazer um diagnóstico precoce e operar, né, ou fazer o uso de medicamento para evitar a evolução desse câncer, né? Olha só, com medidas simples, com mudanças simples, nós podemos melhorar muito a nossa qualidade de vida e prevenir doenças corriqueiras, aquelas famosas como diabetes, a pressão alta, e evitar até possíveis mortes súbitas, como o infarto e o acidente vascular cerebral. Uma boa alimentação, atividade física e hábitos saudáveis pode deixar você fora dessa zona de perigo. Então vale muito a pena ouvir o que mais o Dr. Carlos Lopes tem a nos dizer a respeito desse milagre que é tão simples: comer bem, praticar atividade física, dormir bem e ser saudável. Quais são os agravantes desse tipo de doença? O que se deve evitar para que ela não estrague com a vida do cidadão? Geralmente essa síndrome, quando o indivíduo começa com muita gordura intraabdominal, ele vai apresentando uma série de problemas, né? Então a gordura vai se acumulando entre os órgãos internos da barriga e realmente essa é chamada gordura visceral. Com o aumento dessa gordura, ele vai apresentando a famosa síndrome metabólica, que é colesterol elevado, triglicéridos elevado, pressão alta e diabetes. Então vem tudo junto no cortejo. Então, com esses todos os sintomas deteriorando o equilíbrio orgânico dele, ele vai ter propensão a apresentar uma cardiopatia, um acidente cerebral, vascular cerebral, ter um AVC, né? E isso pode levá-lo à morte. Então, por isso que é importante o indivíduo... O maior mal que tem hoje em dia para os cardiologistas é a barriga.
Então, o nosso trabalho com o paciente homem, primeira coisa, é sumir com essa barriga, né? A barriga não é para ver. Não é verdade? Tem que estar para dentro, não para fora, né? Então, aí o que acontece é que os pacientes vêm aqui com bastante barrigudos, né? Então, doutor, e antigamente era até cultural o problema do homem ficar barrigudo, não tinha problema nenhum. Mas ainda bem que hoje as redes sociais, as mídias digitais, elas popularizaram as informações. Então, hoje em dia, muitas pessoas sabem, sim, que ficar com a barriguinha grande, que ficar gordinho, são problemas sérios que vão agravando outros. Quais são as medidas que o senhor recomenda para uma pessoa adotar na vida dela, como saúde, assim, para não correr esse risco, não ter esse problema na nutrição, na medicina nutricional? O que hoje, o senhor falaria assim, não coma e não beba? A primeira coisa que é analisar o paciente, porque para cada caso é uma dieta diferente. Tem mais de 60 tipos de dieta, então é direcionado não é só isso. Então tem que ver o paciente, tem que ver o grau de atividade física, tem que ver o tipo do paciente, da onde que acumula essa gordura, que tipo de gordura que é. Verificar se realmente o indivíduo, ele é um indivíduo estressado, que acaba realmente comendo demais por causa do estresse. Então você tem vários fatores para poder escolher a dieta. Não é simplesmente, faz uma dietinha. Sim. E a dietinha não tem que dar uma dieta para emagrecer, tem que dar uma dieta para reeducar essa alimentação. Para o indivíduo chegar obeso, chegar com um barrigão desse, é porque ele é muito relaxado com relação à atividade física, é muito relaxado com relação... Pode falar, doutor. Não, claro. E relaxado com a comida. Então, o indivíduo chega em casa, senta no sofá e toma cerveja só, né? E se você verifica que a população pobre... Nossa, nem faz. Uma linguicinha frita e assistir televisão. É isso que eles fazem, né? E isso é tóxico demais ao organismo. O organismo não aguenta o baque, não é feito para comer esse lixo, né? E aí o que acontece? A população pobre hoje em dia fica mais obesa do que a população que tem mais dinheiro. É verdade. Você verifica que o pobre vai no supermercado, é só coisa com carboidrato, é bastante refrigerante, açúcar, coisas doces, né? Então, ele é mal nutrido. Então, ele é obeso, mal nutrido, né? Chama subnutrido, né? Não tem uma nutrição adequada, isso leva a doença. E como sempre, não somos nós, só os adultos, que sofremos com esses alimentos industrializados, com essa sobrecarga de ofertas que não tem nenhum tipo de nutriente saudável. Então, vejam as dicas aí do Dr. Carlos Lopes para as mamães, para as crianças. Não é porque está na merenda da escola que é saudável para o seu filho. Então vamos ficar de olho e melhorar o lanchinho dos nossos pimpolhos, porque prevenir sempre será o melhor remédio. O dia que esta frase for apropriada por todos, eu garanto a você, precisaremos muito menos de órgãos de saúde incompetentes que temos aqui no Brasil e com isso ganhamos todos, não é verdade? Ouçam essas dicas relacionadas à criança do Dr. Carlos Lopes. E tem criança que vem aqui obesa e vem totalmente com perda de memória, com perda de cognição escolar. Então ele não vai bem na escola. É justamente no período que é o momento de desenvolvimento do cérebro dele. Então não tem uma nutrição adequada nesse período, não tem desenvolvimento cerebral e a criança acaba perdendo, né, a evolução fisiológica, desenvolvimento mental e fisiológico do cérebro dela. O que é uma pena. Você melhorando, você dando uma nutrição adequada a ela, e aí, em poucos meses ela já volta de novo, né? Então ela consegue ter um resultado positivo. Doutor, fala pra gente como que a gente acode esses baixinhos. A primeira coisa, tem que dar uma nutrição adequada. Quanto mais variada... Então presta atenção nessas coisas. Primeira coisa, chamar a criança para a cozinha, vamos cozinhar junto. Vamos fazer a comida junto, vamos fazer a salada junto, que a criança começa a pegar gosto pela coisa. Vamos fazer receitas. E não dá, desde criança, doce, coisas adocicadas, coisas fortes, refrigerantes, artificiais, porque acaba prejudicando o paladar da criança. Vicia. Cria aquele ciclo. A criança fica sem a parte gustativa adequada, então uma fruta para ela não tem gosto nenhum. Ao passo que se ela largar de comer o doce, a fruta vai ficar extremamente adocicada, ela vai sentir o paladar da fruta muito mais facilmente. Então, fazer da educação uma virtude na escola, uma virtude na vida adulta, porque não se sabe.
Então o pessoal vê que tudo que está aí pode comer, não é assim. Entendeu? A maioria é lixo que só vai entrar como tóxico ao corpo e não como nutriente. Então, o refrigerante à base de cola é um veneno, já é um lixo tóxico que a criança coloca dentro do organismo. E como o senhor falou, nessa fase de desenvolvimento, eles estão precisando de nutrientes importantes para o desenvolvimento celular, para o crescimento, para a formação cerebral das massas e tudo mais. O que o senhor tem a dizer para mim a respeito do refrigerante de cola? O refrigerante de cola ele é rico em uma coisa de maneira muito grande que tem dentro dele, açúcar. Então a quantidade de açúcar nele é enorme. Quando não tem açúcar, tem adoçantes que fazem mal à saúde, né? Então a maioria dos aciclamados, aspartame, sacarina é extremamente tóxico, né? Mas aí tem o ácido fosfórico, tem várias coisas que fazem mal, que degeneram o rim, que sobrecarrega a função renal. Não tem nada. Não, é só gustativo mesmo, né? É palatável, mas não tem função nenhuma nutricional. Então você está comendo uma coisa vazia que só traz lixo para o teu corpo e não traz benefício futuro a você. Aí eu pergunto, por quê? Por que você, mãe, dá uma porcaria dessa para o seu filho? A função de desintoxicação do corpo é formada pelo rim e pelo fígado, basicamente, né? E tem função de transsudação pela pele, pela transpiração, pelo suor, pela gordura, tudo sai, sujeira com telado, né? Até menos o furúnculo e a eliminação tóxica do seu corpo. Então, o que acontece? Aqui é o nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Mas aí, se você não dá os nutrientes, não dá o que ele precisa, ele deixa de ser perfeito e passa a ter deficiência ou exacerbação, ou acaba tendo problemas como um câncer, né, que já é uma autodestruição. Então ele flui para vários caminhos, né, de acordo com como você o trata. Nada vem por acaso, não existe doença que vem por castigo de Deus. A doença vem porque você comete pecado contra o seu organismo, se alimentando mal, não tomando sol, não fazendo exercício, não tendo uma vida socioeconômica e com sua esposa, com seu marido adequada. Então tudo isso, se você não tem o meio circundante e o meio interno adequado, vai gerar problemas. E você tem que ter um equilíbrio, né, consigo próprio e com o ambiente. E essa troca ambiental que é o alimento é a coisa mais importante. Então às vezes o indivíduo não dorme direito, também que é péssimo para a saúde, né, vai gerar problemas. Não se alimenta, não faz exercício. Então várias coisas são juntas, né, que fazem com que o indivíduo tenha ou não tenha saúde. Gente, 1 hora é pouco para conversar aqui com o Dr. Carlos. O Dr. Carlos tinha que ser uma semana conversando. Não, porque o senhor falou mais 2 coisas que puxam outros assuntos, né? Os fatores ambientais. Dr. Carlos, muito obrigada. O senhor realmente acrescentou muito ao programa Beijo da Loura. Eu espero que o nosso público também tenha aproveitado todas essas dicas e mude uma coisinha ou outra durante o decorrer dessa semana. Até a próxima. Muito obrigado, o senhor sempre será muito bem-vindo aqui no programa Beijo da Loura. E falando de saúde, obviamente, fiquem agora com um comercialzinho da nossa querida Bifarma Manipulação. Eu volto já.
esteve no espaço Louvel do nosso querido Rodney Dantas e se submeteu pelas mãos do nosso querido Eduardo ao tratamento de bioplastia da Louvel. Amei! O meu cabelo ficou sedoso, ficou um fio resistente, muito bonito, bem tratado. E eu agradeço muito a hospitalidade na sua sala, Rodney. É um prazer estar com vocês num ambiente super gostoso e saudável. Tudo de bom. Amei a bioplastia e quero só ver o que me aguarda a semana que vem. Beijo pra vocês, meninos. Olá galera, aqui é o Rodney Dantas, eu sou embaixador da Louvel, uma empresa que está há 25 anos no mercado, e eu vim trazer uma proposta para vocês hoje de bioplastia. Bioplastia é um tratamento de reposição de massas. Reposição de massas são para cabelos loiros ou até moreno, mas é indicado mais para cabelos loiros, principalmente na área de descoloração, na perca de matéria. Na descoloração, existem várias formas. Hoje a Louvel está com shampoo de reconstrução como primeiro tratamento. Logo em seguida eu venho com a ampola dourada, que é um tratamento de reconstrução. Essa ampola é indicada somente a profissionais, o uso dela. Logo em seguida eu já venho com um tratamento de máscara. A máscara juntamente com a ampola é a mistura ideal para a composição certa. Logo em seguida eu posso indicar para cliente de manutenção em casa ampola. Essa ampola é indicada para uso em casa após o tratamento. E também eu tenho a linha de manutenção, o shampoo e o condicionador da linha Bioplastia, que eu já vou mostrar para vocês. Esse é o mais indicado para todos os tipos de cabelo. Esse é o shampoo e o condicionador. Essa dica é uma dica muito importante, principalmente na área dos platinados agora. A gente tem durabilidade, uma qualidade e um cabelo incrível, com brilho maravilhoso. Essa é a minha dica e logo logo tem novas dicas. Um grande beijo da loira. Agora mais uma dica do nosso hairstylist, especialista em noivas, em penteados, Ivan José. Gente, todas as dicas de Ivan José valem ouro, principalmente para você, noivinha, que vai casar. Preste atenção, ele dá todas as dicas que você precisa saber para o sucesso do seu casamento, do seu evento. Oi gente, a minha dica da semana hoje
vai para você que é noiva, que tem um casamento marcado daqui 6 meses a 1 ano e está com o cabelo um pouco curto e não sabe se vai dar para fazer o cabelo que você imaginava, né? Então, a minha dica é o seguinte: se o teste está marcado normalmente 1 semana antes do casamento, então que você venha 2, 3 semanas antes do casamento, só para a gente conversar, para você dizer do que você tem ideia mais ou menos, para ver se aluga um aplique ou não. Nós temos ótimos profissionais para indicar, né, que trabalham com aplique e que vai deixar o cabelo muito próximo do seu, ninguém vai nem notar que é o aplique, se caso precisar colocar. Tá bom, gente? Boa semana! Mas não parou por aí. Semana que vem vocês vão conferir muitas novidades com a nossa querida Márcia Murray Leandrini. Aguarde, meninas! Vem por aí muita coisa boa ali com a Agnaldo Cabelos, Cambuí, Campinas. Fiquem agora com mais um comercial e eu volto rapidinho. Silhouettes. A Marjorie Danziger me preparou um pacotinho de drenagem linfática, limpeza de pele, peeling de diamante, Carbox e Cavity. Essa semana foi a semana de divar. Confiram as minhas atividades ali na Clínica Silhouettes, Cambuí, Campinas. Bom, queridos amigos, depois dessas férias forçadas aí desse tratamento da minha pneumonia, estou regressando aqui para a Clínica Silhouettes e dar continuidade aos tratamentos estéticos corporais que só a Clínica Silhouettes tem. Hoje nós vamos fazer uma drenagem linfática para mandar embora todo o inchaço e aqueles líquidos que ficam acumulados e que nos fazem sentir muito mal. Um beijo para vocês e conheçam todos os tratamentos que eles oferecem aqui. Bom, queridos amigos, depois de, essa drenagem maravilhosa, nós vamos agora para um outro departamento aqui na Silhouettes para mostrar uma novidade que chegou agora para vocês. E olha, esse verão aí, pode crer, você estará com tudo. Vamos lá!
Hoje nós fizemos uma limpeza de pele com um peeling de diamantes, uma máscara de diamantes e o laser, que é um aparelho novo aqui que vocês têm que conhecer, que otimiza a potência de todos esses ativos no rosto para hidratação e para rejuvenescimento. Bom, a revitalização biofotônica facial é indicada para vários casos e com certeza você vai encontrar um tratamento adequado para o seu tipo de pele e para resolver aquele probleminha que está te incomodando. Venha conhecer a Clínica Silhouettes Cambuí, Campinas. Bata um papinho gostoso com a Marjorie, com a Eva e conheça os planos que eles têm aqui para te oferecer. Eu tenho certeza que um caberá no seu bolsinho. E a loira está aqui de cara lavada para mostrar para vocês os resultados dessa hidratação potente, maravilhosa, que eu recomendo para todas vocês. Se tem uma coisa que é de altíssimo valor na vida, é tudo aquilo que ingerimos. O nosso alimento pode ser o nosso remédio, mas também pode ser o nosso veneno. E eu resolvi que sempre vou ensinar para vocês uma receita funcional, nutritiva, fácil, prática, para que você possa inserir na alimentação dos seus filhos, da sua família, do seu maridão, de quem for preciso, gente. Porque se tem uma coisa que é saudável, são alimentos integrais e funcionais. Obviamente, se você puder consumir alimentos orgânicos, melhor ainda. Mas se não der, pelo menos consuma frutas, verduras, legumes em proporções adequadas para manter a sua saúde em cima. É claro, e faça desses momentos de preparação desse alimento uma reunião familiar. Chame a criançada, bons exemplos sempre são seguidos. E a criançada adora botar a mão na farinha, a mão no ovo, aquela curiosidade natural em aprender e saber como é feito, por que que o pão cresce, o que que é o fermento. Olha, gente, tudo isso, se você puder, grave, deixe a câmera rolar para pegar todas aquelas bobagens que rolam nesses momentos únicos na vida de todo ser humano. Hoje nós vamos mandar bem em uma receitinha de pão de abobrinha. Mas você pode fazer do que você quiser. O que importa realmente é o que você coloca ali com todo amor, carinho e bastante energia positiva. Confira a receita, ficou uma delícia. Olá pessoal, fiquei muito feliz em saber que vocês gostaram do bolo de cacau, que fizeram a receita, experimentaram e que os pimpolhos aprovaram. É muito bom saber disso. Hoje eu vou ensinar um pão que tem alguns segredinhos. Nesse pão funcional você pode acrescentar legumes, pode ser uma berinjela, pode ser uma abobrinha, aí vai da sua preferência. E o seu baixinho ou aquela pessoa chatinha para comer da sua família que não gosta de legumes nem de verduras, nem vai perceber que você acrescentou algo nesse pão e vai comer de boca cheia. Essa receita é feita por etapas. Olha só as maritacas passando. Primeiro você vai bater o açúcar mascavo e os ovos até dobrar de tamanho. Depois você vai acrescentar o azeite e a água. Vamos lá então? Bom, moçada, primeiro de tudo você vai bater os ovos, 4 ovos, com açúcar mascavo até dobrar de tamanho, certo? Então vamos lá.
agora é só colocar na forma. Bom, para minha surpresa, eu não sei se minha forma é pequena, mas rendeu 2 pães. E levar ao fogo de 180 graus, forno pré-aquecido, por mais ou menos 30 minutinhos. Tcharam! Olha que lindo! Gente, fala a verdade. Dá ou não dá água na boca? Esse pão aqui super nutritivo, com um patê de abacate, delicioso, ou então um patê de damasco, ou então um requeijão bem fresquinho, uma margarina, ou nada, certo? Super nutritivo, ótimo para você oferecer para os seus filhos e para você comer e ter uma boa saúde, rico em fibras, em produtos integrais. Só tem que ser bom para a saúde, por isso que tá no Beijo da Loura. Nós vamos desenformar, cortar e experimentar. Prontinho. E vai uma dica aqui, a Loura não esperou esfriar, foi desenformar, rachei o pão. Tem que esperar ele ficar morninho, quase frio, para você poder desenformar, porque ele é bem úmido, ele não é aquele pão seco. Por isso que é um alimento super nutritivo, delicioso de ser saboreado aí com o que você quiser passar nesse pão, ou puro. Ele pode ser um acompanhamento também de carboidrato para o seu prato de salada, de proteína. Ele pode ser também o seu lanchinho pré-treino, sabe? Então, quer dizer, é uma forma nutritiva de você se alimentar e alimentar os seus amigos, os seus filhos. Ensine a receita, passe para frente. Então, olha, esse aqui é um pão integral, funcional, de abobrinha. Deu 2 pães, como vocês estão vendo aqui. Ui, tá quente. 2 pães, super gostosos. Olha a textura desse pão. Super macio. Ele é meio cremoso, fofinho. Vamos experimentar? Delicioso! Faça em casa, você vai se surpreender com esse sabor suave. Nenhuma criança vai detectar que tem abobrinha, viu? Pode fazer tranquila e dar para o seu baixinho ou para o seu maridão aí que não gosta muito de comer frutas e verduras. É só jogar o que você quiser nessa receitinha que ela vai ficar deliciosa e o pessoal vai ficar nutrido sem perceber o que está comendo. Gente, a dica de hoje é essa. Beijo da Loura fica por aqui e mande a sua receitinha para contato@beijodaloura.com.br. Viram só que fácil, que fofo que ficou aquele pão? E o cheiro, gente, que emana pela casa, assim, tão confortável emocionalmente. Quem é que não se lembra quando sente o cheirinho de bolo da vovó? Daquele aconchego, daquelas tardes em que a gente passava ao lado da nossa família, aquela primaiada esparramada assim pela casa, aquelas brincadeiras gostosas. Não é verdade? Quem que nunca foi remetido a uma outra época através de um perfume, através do cheiro de uma fruta, através de uma essência? Sabe, de repente você consegue aí sentir novamente aquele prazer. Esse pão é uma delícia. Então o negócio é o seguinte, é fazer essas atividades em família e ser feliz, comendo coisas boas e nutritivas. Fica a dica da Loura. Mande o seu e-mail para contato@beijodaloura.com.br e quem sabe nós não faremos a sua receitinha cheia de amor e carinho. Beijo, estou esperando. Eu já vou indo embora, claro, com saudade de vocês. Mas a semana que vem tem mais. Eu aguardo vocês para mais um programa Beijo da Loura. E agora, claro, eu deixo aquele beijo para todos